Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês que são assinantes do canal. Você que está chegando agora no canal, não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para receber mais notificações acerca do conteúdo do canal que fala sobre a restauração, ajuda aquele que quer restaurar teu casamento. Hoje eu venho trazer para vocês uma mensagem que Deus colocou no meu coração acerca do mover do Espírito Santo, das formas multiformes de Deus quando Ele quer abençoar os teus servos, quando Ele quer abençoar aqueles que são fiéis, que não se dobram para o pensamento do mundo, que não vão segundo a multidão, mas seguem na mão contrária do que o mundo tem para resolver os problemas. Hoje eu vou trazer para os irmãos uma palavra que Deus me deu, falou ao meu coração. Ele está lá no livro de Esther, capítulo 6. Eu vou ler na versão da Nova Tradução, que é uma versão mais fácil. Nós temos assinantes no canal e pessoas que não têm contato constante com a Bíblia, e essa versão é de maior entendimento, mas os irmãos fiquem à vontade de acompanhar na versão que quiserem. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono. Então mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei. Plano este preparado por Bigtan e Teres, os dois eunucos que eram guardas do palácio. Aí o rei perguntou: que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isto? Nada se fez a esse respeito, responderam os funcionários. Justamente nesse instante, Ramã entrou no pátio que ficava ao lado dos quartos do rei para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele mesmo, Ramã, havia mandado construir. O rei perguntou: quem está no pátio? É Ramã, responderam os servidores. Mandem que entre, ordenou o rei. Ramã entrou e o rei lhe disse: eu quero ter o prazer de prestar homenagem a um certo homem. Diga-me o que devo fazer por ele. Ramã pensou assim: quem será esse homem a quem o rei tanto quer honrar? É claro que sou eu. E Ramã disse ao rei: mande trazer as roupas que o senhor usa e também o cavalo que o senhor monta, e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas no homem que o senhor deseja honrar. Depois que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte: é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Então o rei disse a Ramã: vá depressa, pegue as roupas do cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você acaba de dizer. Amém, meus irmãos? Até aí. Então, meus irmãos, essa passagem, ela fala acerca de quando Deus ele quer honrar um servo fiel. Nós vemos que Mordecai, ele, por ser um judeu, ele não se prostrava diante de Ramã. Ramã foi um homem que foi escolhido pelo rei para ser o primeiro-ministro, e uma das ordens que o rei deu ao nomeá-lo como primeiro-ministro foi que todos deveriam se ajoelhar diante de Ramã em sinal de respeito. Quando todos os funcionários faziam isso, se ajoelhavam diante de Ramã em sinal de respeito, Mordecai não se ajoelhava. E isso trouxe uma inquietação no pensamento de Ramã. Ramã ficou irritado com isso. E o curioso é que todos os funcionários, eles insistiam para que Mordecai se ajoelhasse. Mas Mordecai não era como a maioria. Ele não se ajoelhava diante de Ramã. Por ser um judeu, ele só se humilhava diante de Deus. E muitas vezes, irmãos, é isso que nós, como cristãos, nós fazemos. O cristão verdadeiro, ele não deve se render às práticas do mundo, a forma como o mundo tem para resolver os seus problemas.
na questão da restauração do casamento, o cristão verdadeiro, ele vai lutar, ele vai continuar firme buscando a restauração do seu casamento. Ele não vai se render com as soluções do mundo. Muitos poderiam falar: poxa, mas você é jovem, você ainda vai ter muitas oportunidades pela frente, pessoas vão se interessar por você, você tem casa própria, você tem um bom emprego, você é uma pessoa bem apessoada, com certeza outras pessoas vão se interessar por você. Mas o cristão que ele honra a Deus, ele vai lutar para honrar o seu casamento, o voto que ele fez no altar. E o curioso é que Deus, ele nos mostra nessa história de Mordecai que ele não deixa passar nenhum detalhe quando um servo dele o obedece. A Bíblia diz que o rei perdeu o sono. Eu creio que o próprio Deus fez com que ele tivesse essa insônia e que o próprio Deus fizesse com que ele pedisse o livro dos fatos que ocorriam no reino. Imagine, irmãos, uma biblioteca de um palácio. Deveria ser gigantesca, milhares e milhares e milhares de livros. E o rei vai pedir logo o livro onde está ali os fatos ocorridos, tudo que ocorreu no reino para ler. E justamente ele pega na página onde diz que Mordecai tinha o livrado de uma estratégia de dois eunucos que queriam matar o rei. E se não fosse por causa de Mordecai, naquele momento o rei não estaria ali lendo aquilo. Com certeza estaria morto. E o rei logo pergunta: o que foi feito para que honrar esse homem? Alguém fez alguma coisa? Como isso passou despercebido? Como eu não sabia disso, né? E os funcionários disseram: não foi feito nada. Não foi feito nada. E nesse momento entra quem? Entra Ramã, já com o decreto feito que ia apresentar para o rei, para que Mordecai pudesse ser enforcado na própria forca que o próprio Ramã fez para Mordecai. Mas antes que Ramã fale algo pro rei, o rei manda ele entrar e já pergunta para ele logo: eu queria saber de você o que eu faço para que eu possa honrar um homem. E Ramã, orgulhoso, vaidoso, achou que esse homem que Deus queria honrar fosse ele. Então, rapidamente, resolveu dar o melhor conselho. Disse ao rei: senhor, pegue as tuas roupas, pegue o teu melhor cavalo, bote a coroa real sobre esse cavalo e pegue o funcionário mais alto do reino e faça com que esse funcionário vista essa roupa, pegue esse cavalo e ande pela cidade e diga em voz alta: é assim que o rei honra aqueles que ele ama. Então, meus irmãos, da mesma forma é como Deus faz com aqueles que confiam nele, né? Na restauração do casamento, Deus ele pode usar o próprio amante para falar com o seu cônjuge para que ele volte para casa. Deus ele pode usar a família que é contra esse casamento, a família que colocou a intriga para que o casamento fosse desfeito, ou que pegou a decisão do cônjuge sair de casa e apoiou essa decisão. Deus pode fazer com que ele mesmo faça com que o cônjuge seja convencido para voltar para casa. Porque quando Deus quer honrar o teu servo, ele faz do jeito que quer, de forma inesperada. Mordecai jamais iria esperar que, através do seu próprio inimigo, do seu maior inimigo, Ramã, é que viria a honraria. Mordecai, ao saber do decreto que Ramã tinha feito para matar todos os judeus, ele se humilhou diante de Deus, ele rasgou suas vestes, ele jogou cinza sobre a sua cabeça e chorou amargamente
quando ficou sabendo que o seu povo seria punido por causa que ele não se humilhava diante de Amã. Mordecai não esperava uma reviravolta tão grande na sua vida, que Deus iria honrá-lo dessa forma. Deus usou o próprio inimigo de Mordecai para abençoar Mordecai. Então, meus irmãos, da mesma forma, Deus, ele pode usar quem ele quiser. Às vezes nós queremos que Deus use um irmão da igreja, o pastor da igreja. Deixa Deus fazer do jeito que ele quiser. Que nós não venhamos a querer falar para o Espírito Santo como ele tem que agir. Nós temos que confiar no agir do Espírito Santo. E com certeza Deus vai fazer o melhor. Deus, ele sempre age de forma que nós não esperamos. Eu lembro da história ali, os discípulos no meio do lago, o barco já afundando, Jesus, ele veio por sobre as águas. Se nós fôssemos esperar que Jesus viesse, nós esperássemos que ele viria num barco, ou que ele viria nadando, ou que ele viria mergulhando, ou até mesmo às vezes sendo puxado por um golfinho, por um peixe, mas nunca que nós imaginaríamos que ele viesse sobre as águas. Deus, ele tem a forma dele agir, e ele age como ele quer, do jeito que ele quer, e o melhor sempre vai nos surpreender. Então, deixa Deus te surpreender, meu irmão. Não fique pensando como vai ser essa restauração. Só confie. Assim como Mordecai. Mordecai não esperava que ia ter uma reviravolta tão grande na sua vida. Então que os irmãos fiquem com essa palavra, que os irmãos confiem no Senhor, que os irmãos busquem a Deus em primeiro lugar, que a restauração é o acréscimo. Que os irmãos fiquem com essa palavra e que os irmãos continuem sempre dizendo, como eu sempre digo, não importa o que aconteça, no mundo espiritual batalhe, no mundo espiritual continue reivindicando o seu casamento, no mundo espiritual continue dizendo, estou lutando por você. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos.